Salve, salve investidores, vamos dar uma olhada no fechamento do mercado. Então, o mercado hoje, ele estava risk off, né? Então, queda, enfim. E depois, no período da tarde, o mercado acabou melhorando, né? E ficando risk on. E os big players acabaram nessas quedas, né? Reassumindo posições na ponta compradora, né? E é o que aconteceu aqui, ó. Big Players na compra do WinFoot e no Dolfoot eles vendendo, né? O Dolfoot tendo uma queda de uma alta, né? Na verdade de 0,04. Enfim, chegou a ter uma alta maior no decorrer da manhã, mas depois foi enfraquecendo no período da tarde. E o índice teve uma alta forte, né? Então, logo no início da manhã, operando na baixa e depois no período da tarde ele foi diminuindo essas quedas, né, à medida que o mercado foi assumindo mais risco e os big players assumiram suas posições na ponta compradora, né? E então vamos dar uma olhada no gráfico e ver como que foi os nossos gatilhos. Então, começando pelo dólar, né? O dólar ele tinha uma compra aqui na região dos 5.240 e 27, né? Então, deixa eu marcar aqui. Dólar compra acima dessa região aqui. 5.240 e 27, né? Então, vou deixar destacado. E logo no primeiro candle do dia ele aciona essa compra, né? Depois ele estopa, enfim, aciona, estopa, foi criando uma zona de preço nessa região para depois acionar o gatilho de compra e chegar no nosso alvo da operação. Mas antes ele veio testar o fechamento anterior por várias vezes, né? Inclusive perdendo esse fechamento anterior e vindo fazer o teste da venda, né? Mas aqui entrou muita compra, enfim, e ele fica acima da média de 9 períodos para depois ganhar também o fechamento anterior e acionar o gatilho por volta das 11h30, né? E aqui ele aciona o gatilho de compra, enfim, e ele vem buscar o nosso alvo da operação, né? Então, chegando no nosso alvo, é recomendado buscar por saídas da operação, né? E aqui ele esticou, enfim, bateu uma, duas, três, quatro vezes no alvo e depois começou a operar nos patamares inferiores, né? E mostrando a sua fraqueza no período da tarde, né? E aí ele foi enfraquecendo, e enfim, foi quando o índice começou a virada de mão também, né? Então aqui, gatilho de compra acionado, o dólar chega no alvo da operação e ele deu o nosso trade, né? E depois veio no período da tarde testar essa região da compra, até estopou ela, depois fechou acima e no finalzinho do pregão ele enfraqueceu, né? Com o mercado assumindo mais risco, ele vem para dentro da nossa zona morta, né? Que é onde a volatilidade é perdida. Aqui a gente não faz nenhum tipo de trade, né? Que ele já perdeu o trade, enfim, perdeu a volatilidade, né? E o trade foi no acionamento da compra, né? E aqui também contra a tendência ele deu uma venda, enfim, o mercado já estava bem esticado. Então o trade do dia se deu nessas regiões. Agora vamos dar uma olhada no Infoot. O Infoot está interessante, ele foi bem técnico hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Essa linha branca é o gap do dia 10, né? Então ele tinha gap a fechar, gap aberto, enfim. Então hoje o trade ele foi bem técnico, né? E até bem fácil, porque a gente estava de olho no acionamento do gatilho e essa direção aqui pro fechamento do gap, né? Então estava de olho nisso, enfim. Então aqui nós tínhamos uma venda abaixo do 187.306. O mercado teve gap e depois do gap ele aciona o gatilho, enfim,
aqui você já tem uma venda acionada, né? E ele veio buscar o fechamento do gap, né? Depois fechou o gap, enfim, veio buscar o nosso alvo e a nossa projeção também para o dia, né? Então nós tínhamos esse valor projetado, enfim, e ele veio buscar após o fechamento do gap, né? Então ele fechou o gap, enfim, veio buscar o alvo da venda, né? E depois veio testar essa região aqui dos 186,047, né? E depois veio de novo fazer o teste do alvo da venda e fechou abaixo, né, dessa venda para vir renovar a mínima do dia, né? Então o índice chegando no nosso alvo da operação, enfim, veio até abaixo dele. E aí lembra o que eu falo? Chegando no alvo, a mesma coisa do dólar. Chegando no alvo é recomendado buscar por saídas da operação. E é o que ele fez aqui. Ele começou a fazer um fundo, né? Foi quando o mercado começou a assumir risco, enfim, mercado global. De risk off ele passa a risk on. Enfim, e os grandes players começam a assumir posições compradoras nessa queda, né? Gap fechado, enfim. Aqui daria até um trade contra a tendência, né? E ele veio rumo ao gap que ele abriu agora, né? Ele tem um gap agora a se fechar. Vou deixar marcado até com a sua linha branca, né? Então a linha branca aqui é os gaps a ser fechado, né? Então ele tem gap aqui nessa região, 187,762 até 187,551, né? Então ele veio buscar esse fechamento do gap e o teste até da venda, né? Então gap a ser fechado, de olho no acionamento dos respectivos gatilhos quando tem um gap a ser fechado, né? Então hoje o trade ele foi bem técnico. Eu estava esperando inclusive essa queda, né? Se acionasse o gatilho próximo essa região do gap, eu já entraria vendido, né? E foi o que aconteceu no pregão de hoje, né? Logo no primeiro candle do dia, enfim. Então ele foi bem técnico hoje o mercado, né? E os membros tendo acesso a esses pontos de volatilidade, enfim, ao nosso estudo. E ele vai além dos pontos de volatilidade, né? Então você precisa entender como que está o mercado. Essa região do gap eu costumo marcar, né? Para você ver o direcional que o mercado está tomando, né? E os possíveis alvos, né? Então aqui ó, ele tem gap a ser fechado nessa região, fechou o gap do dia 10, enfim. Tem dia que ele fecha o gap no mesmo dia. E cada trader pode utilizar esse operacional, esse conhecimento também em relação aos candles, aos tipos de gap que o mercado deixa, né? Junto com os nossos pontos de volatilidade, né? Então aqui você pegou a volatilidade desde o início, né? Então o legal do nosso estudo quant é isso, a volatilidade desde o início, né? Então aqui você consegue fazer mais de 3.000 pontos, né? Por quê? Porque você pegou o início da volatilidade, você não entrou atrasado. Então o início da volatilidade é essa região aqui, 187,306. E onde que está o stop? Acima do 187,306, porque não faz sentido nenhum ficar vendido se a volatilidade da venda foi perdida, né? Então esse é um pouco do nosso conceito quantitativo, nosso trade baseado em dados. Através dos padrões de movimento de preço, nós temos os pontos de volatilidade pro pregão no dólar futuro e no WinFoot. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso projeto, tem um curso completo do nosso Estudo Quant Trade com dados, né? Na nossa playlist, enfim, no podcast, curso Estudo Quant. Você acessa, tem mais de 250 pregões que nós fizemos com esse conceito. Enfim, para maiores informações, para se tornar membro, entre no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.